Eu mal conseguia andar pelo corredor da escola. Minha magreza fazia meu corpo parecer um esqueleto, com costelas salientes, maçã do rosto afundadas e enormes olheiras nos olhos. Então eu vi meu colega de classe na minha frente, Paul. Ele perguntou horrorizado o que havia de errado comigo. Eu cerrei meus punhos com raiva. É tudo culpa sua. Tudo começou quando ele foi transferido para a nossa classe há algumas semanas. O Paul imediatamente atraiu a atenção das garotas, um cara alto, de cabelos escuros e olhos castanhos. E ele parecia mais velho do que realmente era. Foi amor à primeira vista. Mas o Paul não namoraria uma garota gorda como eu. Por causa do meu peso, nunca tive namorado. Tentei emagrecer, fiz dieta, fui à academia, mas foi em vão. Até os médicos deram de ombros. Eu tinha um metabolismo ruim. Tinha quase aceitado que nenhum menino olharia pra mim. Mas então o Paul começou a dar em cima de mim, piscando pra mim e me elogiando. E uma vez ele até me salvou de valentões que me chamavam de gorda. Ele disse que eu era muito bonita e não devia dar ouvidos a ninguém. Ninguém jamais foi tão gentil assim comigo. Eu gostava tanto do Paul que depois de uma semana de encontros, finalmente decidi contar a ele. É agora ou nunca. Depois da escola, pedi ao Paul para ficar. Meu coração estava batendo forte de nervosismo e eu soltei. Eu gosto de você. O Paul ficou em silêncio por um longo tempo. Eu estava literalmente queimando de vergonha. Mas então ele sorriu e disse que gostava de mim também. Fiquei tonta de felicidade. Mas o Paul imediatamente acrescentou que só ficaria comigo com uma condição. Se eu perdesse peso, algo estalou por dentro. Mas eu faria qualquer coisa pelo Paul. Logo depois da escola, fui para a academia. No meio da estrada, um promotor me parou e me entregou um panfleto. Ei, linda, os cursos de emagrecimento abriram aqui. Aqui está um convite para uma sessão gratuita. Hesitei, mas o promotor me garantiu. 1 semana e você será uma modelo. Se fosse de graça, valeria a pena tentar. Agradeci ao promotor e fui para o endereço especificado. A entrada do estúdio ficava no pátio e dava para o porão. Lá dentro, uma bela garota me encontrou e imediatamente me convidou para uma sessão. Foi liderado por um homem com um capuz preto que se apresentou como um professor. Saí da sessão 1 hora depois e imediatamente corri para casa para me pesar. Mas assim que vi o número, tudo rodou diante dos meus olhos. Menos 3 quilos! Verifiquei várias vezes. Uau, os cursos estavam funcionando! Fiquei tão animada que no dia seguinte imediatamente corri para a sessão. Mas a gerente me interrompeu, dizendo que as sessões subsequentes custavam $1.000. Mas isso eram todas as minhas economias. Eu não tinha escolha. Eu queria tanto perder peso que quando cheguei em casa peguei minhas economias e contei freneticamente. Droga, não é o suficiente! Eu estava quase desesperada quando encontrei mais notas no bolso da minha jaqueta. Consegui! Minha mãe voltou do trabalho e me perguntou para onde eu estava indo. O pânico se apoderou de mim. Eu imediatamente disse que estava saindo com os meus amigos. Minhas orelhas queimaram. Foi a primeira vez que menti tão descaradamente para minha mãe, mas não podia contar para ela sobre os cursos. Ela não entenderia. Depois de entregar todo o dinheiro ao gerente, fui para a segunda sessão. E depois disso, corri imediatamente para a balança. Outros 3 quilos a menos. Deus, realmente funcionou! Eu também vi o resultado no espelho. Minha barriga ficou mais lisa e minhas coxas ficaram mais finas. Até o Paul na escola disse que eu estava ficando mais bonita e me abraçou. Minhas colegas curaram de inveja e eu estava nas nuvens. Eu deveria perder um pouco mais de peso e ficaríamos juntos. Mas onde posso conseguir o dinheiro? Na escola só pensava nisso, até perceber que só tinha uma opção: pedir aos meus pais. Em casa fui até minha mãe com toda a cara de pau. Se ao menos ela concordasse, mas assim que comecei a falar, minha mãe me interrompeu. Dinheiro não crescia em árvores. Fui imediatamente para o meu quarto, batendo a porta atrás de mim. Ela nunca me entendia, mas o Paul não iria esperar. Ele iria encontrar uma gatinha e tudo estaria perdido. Pera, e se eu roubasse o dinheiro? Um arrepio percorreu meu corpo. Nunca roubei nada, mas já que a culpa era toda dos meus pais, eles me entenderiam. Enquanto eles estavam na cozinha, entrei no quarto deles e abri a bolsa da minha mãe. A carteira ainda estava lá. Com as mãos trêmulas, tirei o dinheiro e ouvi passos se aproximando. Eu senti uma onda de calor. Apressadamente coloquei a carteira de volta e coloquei o dinheiro no meu bolso. Imediatamente a porta abriu. Mamãe me olhou severamente e perguntou o que eu estava fazendo. Engolindo em seco, consegui dizer que queria me desculpar com ela. Dei nela um beijo rápido na bochecha e corri pra fora. Não via a hora de perder mais peso. Na sessão, dei todo o dinheiro à gerente. Embora eu me sentisse mal, os pensamentos sobre perder peso e o Paul ocuparam minha cabeça. A gerente me levou para uma sessão. Depois disso, corri para casa e para a balança novamente. Menos 3. Perdi muito peso e finalmente conseguiria namorar o Paul.
Mas ele balançou a cabeça. Você ainda não é magro o suficiente. Quase caí, mas onde posso conseguir o dinheiro? Eu me senti arrasada. Paul e eu nunca poderíamos ficar juntos. Eu estava pensando em pedir emprestado aos meus colegas, mas ninguém queria me emprestar tudo isso. Só havia uma coisa a fazer, roubar de novo dos meus pais. À noite, depois de esperar minha mãe sair do quarto, entrei. Meu coração estava disparado. Onde estava essa carteira? Olhei ao redor do quarto e a vi na mesa de cabeceira. Excelente! Eu imediatamente peguei a carteira quando as portas se abriram. Meu coração afundou quando vi a expressão furiosa da minha mãe. Não é o que você pensa! Mamãe gritou que eu estava tomando algo proibido porque havia perdido muito peso e eu estava roubando o dinheiro da carteira. Fiquei tão magoada ao ouvir isso. Mamãe acrescentou: se isso acontecesse de novo, ela me mandaria para a clínica para tratamento. Quase comecei a chorar e imediatamente corri para o meu quarto. De manhã fui para a escola de péssimo humor. O Paul não ficaria comigo, tudo isso foi em vão. Mas então um cara veio até mim e exalou. Que coisinha esguia! Este era o promotor que falou dos cursos. E se ele me ajudasse? Perguntei se ele poderia me emprestar o dinheiro e o promotor ficou surpreso. De onde ele poderia obter essa quantia? Suas palavras me derrubaram. O promotor, percebendo isso, sorriu com coragem e me perguntou por que eu estava precisando do dinheiro. Quase chorando, eu falei. Então ele franziu a testa. Como foi a sessão em si? Dei de ombros. O professor de moletom me levou para a sala e depois disso não me lembrei de mais nada, mas o principal era que o peso foi embora. O Léo, esse era o nome do promotor, parecia confuso e perguntou de novo: o que você quer dizer com não lembra? Isso tudo é terrivelmente estranho. Ele mesmo nunca se encontrou com o chefe, apenas convidou as meninas para uma sessão de teste. E se fosse perigoso para a saúde? Eu pensei sobre isso, talvez o Léo estivesse certo. Eu estava tão obcecado em perder peso que nem perguntei por que meu peso estava diminuindo. E se houvesse algo ilegal lá? Era impossível não lembrar de toda a sessão. O Léo me olhou diretamente nos olhos. Vamos colocar um broche com uma câmera e descobrir o que está acontecendo lá? Eu concordei com a cabeça imediatamente. Eu queria saber o que estava acontecendo neste centro estranho, mas onde posso conseguir dinheiro para uma sessão? Meus pais me colocariam em uma clínica se eu dissesse uma palavra sobre os cursos. O Léo então perguntou: eles poderiam fazer uma sessão a crédito? Eu pensei sobre isso. A gerente sabia que aquela não era a minha primeira sessão e poderia ser persuadida. Mas teríamos que fazer um teatrinho. O Léo comprou um broche de câmera e colocamos na minha blusa. Eu fui para outra sessão. A gerente me cumprimentou com um sorriso. Comecei a vasculhar meus bolsos e de repente congelei de medo. Droga! Deixei minha carteira em casa. Liguei para o Léo e disse com uma voz doce: papai, deixei minha carteira em casa. Você vai pagar pela minha sessão mais tarde? Léo respondeu que faria qualquer coisa pelo bem de sua filha amada. A gerente ficou muito tempo em silêncio e eu já pensei que ia dar tudo errado, mas então ela acenou com a cabeça e disse para entrar. Ufa! Entrei na sala escura onde o professor estava sentado, como sempre com um moletom. Afundei em uma cadeira e depois disso não me lembrei de mais nada. Quando saí, o Léo estava esperando por mim, parecendo animado. Sentamos em um banco do parque, plugamos o broche no laptop e assistimos. No vídeo, o professor de moletom começou a falar comigo em um tom monótono e eu comecei a desmaiar. Assim que adormeci, o professor tirou o moletom. Minha respiração ficou presa na minha garganta. Paul! Enquanto eu estava sob hipnose, ele me deu uma espécie de chá para beber. O Léo e eu trocamos olhares. Então Paul era uma fraude e colocava as garotas em hipnose. E eu gostava dele. E de repente um patinador esbarrou em nós. Em suas mãos ele segurava um copo de suco que derramou direto no laptop. Ele estalou imediatamente e a tela apagou. Eu não pude acreditar. Perdemos a gravação. Lágrimas encheram meus olhos. Paul traiu as meninas impunemente e eu não faria nada a respeito. O Léo imediatamente colocou o braço em volta de mim e disse que desmascaríamos o Paul. Ele tinha um plano. No dia seguinte, o Léo me ajudou a fazer a maquiagem, me prendeu um espartilho, esculpiu os ossos do meu rosto e braços e pintou as olheiras sobre os meus olhos. Quando me vi no espelho, fiquei horrorizada. The Walking Dead. Então eu estava andando exausta pelo corredor, mal arrastando os pés ao longo da parede. O Paul me viu, congelou de medo e perguntou o que havia de errado comigo. É tudo sua culpa, eu gritei. Eu vi tudo, a hipnose não funciona comigo. O Paul ficou pálido e deixou escapar que não queria me trazer este estado. Precisávamos chamar uma ambulância. Consegui! Eu me endireitei abruptamente, mostrando a ele o gravador. Agora eu tinha a confissão, ele não iria a lugar nenhum.
Naquele momento, Léo dobrou o corredor e disse severamente que seria melhor para o Paul ir à polícia e confessar. O Paul olhou para nós com os olhos selvagens e então saiu correndo para a saída. Não! O Léo e eu corremos atrás dele, mas o Paul era muito mais rápido do que nós. Quando eu estava perdendo as esperanças, a polícia entrou repentinamente na escola. Eles prenderam imediatamente o relutante Paul e o Léo sussurrou que ele tinha decidido chamar a polícia com antecedência. Eu olhei para ele com gratidão. O que eu faria sem você? O julgamento do Paul logo aconteceu. Acontece que ele não era um estudante, mas um homem de 35 anos que era procurado pela polícia há muito tempo. Ele, de propósito, fingiu ser um estudante e flertou com as meninas gordas, persuadindo elas a perder peso e atrair elas para a sessão dele. Sob hipnose, ele inspirou elas a irem de novo, pegando todo o dinheiro. A mamãe disse que estava muito orgulhosa de mim e encontrei um namorado, o Léo. E embora eu tenha ganhado peso novamente mais tarde, minha saúde era muito mais importante para ele do que meu peso. E, se um cara está mais preocupado com a sua aparência, ele realmente ama você? Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Eu estava deitada em uma cama de hospital em um porão sujo quando Ricky, o cirurgião, surgiu da escuridão. Ele me mostrou uma foto da menina e me disse que amanhã eu estaria igual. Esta era a minha 12ª cirurgia plástica. Logo os meus olhos estavam escurecendo com a anestesia de sempre e eu apaguei. De manhã acordei no meu quarto e com dificuldade fui até o espelho. Quando tirei as bandagens, havia um novo rosto no reflexo, igualzinho como a garota da foto. Graças a Deus, esse era meu último procedimento. Gostaria de começar uma nova vida e sem mais cirurgias. Abri o armário para me trocar e no canto estava minha cópia exata, a garota da foto, chamada Zoe. Apenas amarrada e com a boca fechada com fita adesiva. Ela estava em choque. Claro, eu parecia sua irmã gêmea maluca. Ela me olhou horrorizada, mas eu apenas peguei as roupas e tranquei a porta. Então Rick, meu cirurgião plástico e meu chefe temporário, entrou. Ele me mostrou uma foto do cara e disse friamente que era o Jim. Tinha que me disfarçar de namorada dele, entrar furtivamente em seu escritório e pegar a pasta vermelha com os documentos. O Rick me deu o telefone da garota que estava sentada no armário, as chaves e me mandou para a missão. Meia hora depois, eu estava em um táxi indo até esse Jim. E de repente me vi no espelho retrovisor e percebi que depois de tantas operações não lembrava mais como era meu verdadeiro rosto. E então comecei a me lembrar de como tudo começou. Desde a infância, desde que me lembro, sempre estive no mundo do crime. Meu pai era uma importante figura entre os bandidos e sempre me levava com ele em vários casos. Mas quando eu tinha 16 anos, meu pai foi morto por alguns mafiosos. Aparentemente, papai desviou o dinheiro deles e deixou em nossa casa. Decidi não devolver o dinheiro à máfia, precisava de algo para viver. Vivi uma vida de luxo e o dinheiro acabou rapidamente, mas logo os mafiosos os exigiram de volta e eu já tinha perdido tudo. Tentei ser discreta, mas estava sendo seguida e percebi que a única chance de viver uma vida normal era mudar minha aparência. Encontrei um anúncio do cirurgião plástico Rick na Deep Web e uma semana depois nos conhecemos. O Rick me pareceu mal-humorado e quando soube que eu não tinha dinheiro, estava prestes a me expulsar. Mas entrei em pânico e confessei que a máfia estava procurando por mim. O Rick ficou em silêncio e eu estava paralisada de medo, mas depois de uma pausa ele disse que ajudaria. Comecei a agradecer ao Rick, mas ele me interrompeu e disse que não estava fazendo isso por misericórdia. Ele tinha uma condição. Faria uma cirurgia plástica em mim e eu teria que me passar por outra pessoa. Eu recuei. Por que ele faria isso? Rick continuou. Ele precisava de ajuda com seu negócio. Negócio? Eu fiquei surpresa. Com uma nova cara, invadiria casas diferentes e roubaria. Ele acrescentou secamente. O quê? Os mafiosos se livraram do meu filho. Você terá o mesmo destino se não me ajudar. Mesmo que eu não acreditasse no destino, não tinha outra escolha. Prefiro trabalhar para um cirurgião maluco do que cair nas garras de um mafioso. Vivíamos juntos desde então. O Rick me fez cirurgias para mudar o rosto todos os meses e me enviou em missões. Mas ele não me pagou um centavo do que roubou, então eu mesma peguei uma porcentagem do trabalho. Isso era o suficiente para eu comprar roupas e ir a restaurantes. O Rick ainda não percebeu que eu estava roubando dele. Eu era feliz com essa vida, mas logo comecei a notar que a cada cirurgia, cicatrizes na pele demoravam mais para cicatrizar. E gradualmente comecei a enlouquecer. E de vez em quando ouvia em minha cabeça as vozes das garotas cujos rostos eu usava. Então eu soube que era hora de parar. Na semana passada, completou exatamente 1 ano que estou trabalhando para o Rick. Naquele mesmo dia, fui até ele e implorei que me libertasse mais cedo porque estava cumprindo meu dever honestamente. Houve um momento de silêncio, mas então ele concordou com a cabeça. Sério mesmo? Eu perguntei, surpresa e incerta. Sim, talvez você mereça sua liberdade. Rick respondeu.
Só uma última missão e estamos quites. Eu concordei sem hesitar, é claro. Então, rapidamente, o Rick me fez uma cirurgia plástica. De repente, ouvi o grito de um taxista zangado. Aparentemente, eu estava tão imersa em minhas memórias que não ouvi como nós chegamos. Paguei e saí, perto da casa grande. Bem, esta era a minha última missão. E então, liberdade. Minha missão era roubar uma pasta vermelha de documentos desta casa. Abrindo a porta com cuidado, me vi em um pequeno corredor. Estava tão quieto que pulei quando alguém me chamou. Era o Dean, o dono da casa. E ele era fofo, alto e atlético. Ele me abraçou e me disse que tinha uma surpresa esperando por sua amada na sala. Soltei um suspiro de alívio, ele não desconfiava de nada e pensava que eu era sua namorada. Nos sentamos à mesa. Um jantar romântico à luz de velas estava esperando por mim lá. E o Dean era bom em cortejar. Mas de repente o sorriso sumiu do rosto dele. Ele olhou para minha mão. Ai, cara, esqueci de cobrir minha tatuagem com a manga da blusa. Eu rapidamente escondi minhas mãos debaixo da mesa, mas meu coração estava batendo forte. Eu não poderia deixar o Dean suspeitar ou não iria chegar à pasta vermelha. O Dean olhou para mim com desconfiança. Menti sobre a tatuagem ser temporária, mas acho que ele não acreditou em mim. Não havia tempo a perder. Eu tinha que olhar em volta da casa e encontrar a pasta. Querido, me dá licença? Eu disse e imediatamente me levantei da mesa. Como o primeiro andar era pequeno, presumi que a pasta com os documentos estava em algum lugar lá em cima. Subi as escadas com cuidado e no final do corredor vi uma porta velha. Eu tentei escutar o Dean, mas tudo estava quieto. Então eu fui na ponta dos pés até a porta. Era o escritório do Dean. Eu me arrastei até a mesa para encontrar a pasta vermelha. Mas então foi como um choque elétrico. Notei um distintivo da polícia na mesa. Isso significa que o Dean era um policial? Ele já deve ter me descoberto a essa altura. Naquele momento eu vi a escada ranger. Ah, não! Eu mal consegui sair do escritório antes de ficar cara a cara com o Dean. Ele perguntou incrédulo o que eu estava fazendo em seu escritório. Tentando manter o tremor longe da minha voz, disse que precisava sair imediatamente. Depois disso, corri o mais rápido que pude escada abaixo até a saída. Eu estava cansada de fingir ser outra pessoa. Quando voltei para casa uma hora depois, o Rick estava assistindo TV. Eu imediatamente comecei a gritar que ele deveria ter me dito que o Dean era um policial. Mas o Rick nem piscou. Ele se levantou do sofá, se aproximou de mim e disse que se eu quisesse a liberdade, eu pegaria a pasta para ele. Um nó subiu na minha garganta. O Rick poderia me dedurar a máfia a qualquer momento, ou pior, me deixar como sua escrava para sempre. Respirei fundo e fui para o meu quarto. Precisava descobrir onde estava a maldita pasta. Abri o armário e disse a Zoe que se ela não me contasse onde o Dean guardava os arquivos, eu mataria ela e culparia seu namorado. A Zoe me implorou para não tocar no Dean e gaguejou que ele mantinha todos os arquivos nas gavetas de sua mesa. Cara, porque eu não olhei lá logo de cara? Eu fechei a boca da Zoe com a fita adesiva e fechei o armário. Eu pegaria esse arquivo amanhã e finalmente me livraria da escravidão do Rick. De manhã fui acordada por uma ligação. Era o telefone da Zoe. Eu vi o nome do Dean na tela. Droga! O Dean perguntou ansiosamente se eu estava bem, porque eu fugi ontem à noite e não voltei para dormir. Gaguejando, pedi desculpas e menti que minha amiga se envenenou ontem. Eu tive que ficar com ela. Eu esperei tensamente pela resposta do Dean. E se ele estivesse tentando me enganar? Mas o Dean perguntou com simpatia se sua ajuda era necessária. Essa foi por pouco. Eu disse que estava tudo bem e que ia para casa. Eu peguei um comprimido para dormir e chamei um táxi. O plano era colocar o Dean para dormir e tirar a pasta com calma. Quando cheguei na casa do Dean, o encontrei na escada do corredor. Ele parecia não ter dormido a noite toda. O Dean perguntou, desconfiado, quando fiz essa amiga, já que tinha acabado de me mudar para essa cidade. Diabos! Eu rapidamente inventei uma desculpa e imediatamente ofereci para a gente assistir um filme junto. O Dean sorriu e concordou. Enquanto ele escolhia um filme, fui até a cozinha fazer um chá. Eu estava tirando os comprimidos para dormir do bolso quando meu telefone tocou. Era o Rick. Resolvi ligar de volta quando o Dean estivesse dormindo. Mexi o pó no chá e fui para a sala. Mas o Dean já estava dormindo no sofá. Pelo que parece, ele realmente ficou esperando por mim a noite toda. Não perdi tempo e fui correndo para o seu escritório. Precisava lidar com tudo rapidamente. Enquanto eu estava indo, decidi ligar de volta para o Rick. O que você quer? Estou na missão. Mas com suas palavras, eu congelei. A Zoe fugiu. Entrei em pânico, mas o Rick me disse para fazer as malas, encontrar os documentos e sair daqui. Ela poderia aparecer aqui a qualquer momento e então o Rick e eu estaríamos ferrados. Minha nova vida estava em jogo. Decidi lutar até o fim. No escritório, vasculhei todas as gavetas da mesa e finalmente encontrei uma pasta vermelha. E então ouvi a porta ranger. O Dean deve ter acordado. Resolvi não hesitar e, escondendo a pasta debaixo da minha jaqueta, já estava descendo para a porta. Então eu vi a Zoe sentada ao lado do Dean no sofá. Parecíamos gêmeas.
O Jin olhou para nós em estado de choque. Você não pode lutar contra o destino, querida, ela sussurrou para mim. Mas enquanto Jin se recuperava do choque, corri para a porta da frente. Pulei na estrada, parei em um táxi, milagrosamente estava no carro. Tranquei a porta e gritei para o taxista, vamos! Ele pisou no acelerador e fomos embora. Quando cheguei em casa, imediatamente joguei a pasta vermelha na mesa do Rick. Ele apenas respondeu, friamente, você está livre. Eu estava tão feliz, mas agora eu precisava da ajuda do Rick novamente. Me ajoelhei e implorei a ele que me fizesse um rosto novo pela última vez. Qualquer rosto, só para fugir do Jian. Ele era um policial, não me deixaria em paz tão facilmente. E eu queria começar tudo de novo. O Rick teve pena de mim e me levou para o porão. Na manhã seguinte à cirurgia, meu rosto estava terrivelmente dolorido, mas mesmo sob as bandagens eu sorria porque agora todo aquele pesadelo acabou. Tirei as bandagens, mas quando desembrulhei a última, vi um nariz arrebitado e lábios carnudos no reflexo do espelho. Um rosto dolorosamente familiar. Quem era? Não! Eu reconheci meu verdadeiro eu! Eu simplesmente congelei de terror. Por quê? Ele me ferrou assim. Agora eu seria encontrada e despedaçada pelos mafiosos que caçaram meu pai. De repente o telefone vibrou. Chegou uma mensagem. Eu sei que você roubou dinheiro de mim. É hora de pagar suas dívidas. Você não pode lutar contra o destino. E a assinatura do Rick. Minhas pernas cederam e eu caí no sofá bem em cima do controle remoto. A TV ligou e ouvi uma voz familiar. Um acidente fatal me ajudou a pegar um criminoso. O Jian respondeu ao repórter. Aumentei o volume e olhei para a tela. O quê? Ao lado do Jim estava o Rick, algemado por ele. O Jim disse que estava perseguindo o cirurgião Rick por muitos anos, mas no final seu namorado ajudou a pegar o criminoso. Meus pensamentos estavam confusos, lágrimas encheram meus olhos de desespero. Talvez o destino realmente exista, e você não pode lutar contra isso, e logo os mafiosos me encontrariam. Naquele momento, houve uma batida insistente na porta. Peguei meu celular e queria ligar para a polícia, mas apenas olhei meu reflexo no espelho e disse a mim mesma: deixe o próprio destino decidir. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Eu estava deitada em uma mesa de operação em uma garagem que cheirava mofo. Talvez não seja tarde demais para desistir, mas demorei muito para chegar lá. Não, eu tenho que me tornar uma anime maravilhosa. O cirurgião ergueu uma máscara com anestesia. Tudo que eu precisava fazer era respirar fundo e acordar uma pessoa diferente, com um novo rosto. Tudo começou há um mês, quando o Chris foi transferido para a nossa classe. Que menino lindo! Olhos azuis, franjinha, parecia um personagem de anime. Mas eu logo percebi que não iria conseguir nada. Eu era morena, baixinha e não conseguia juntar duas palavras ao ver um cara bonito. E de repente o Chris, caminhando para o seu assento, sorriu para mim. Eu fiquei vermelha na hora. Ele realmente prestou atenção em alguém como eu? Se fosse esse o caso, eu teria a chance de conversar com ele. Ou até... Mas como? Eu imediatamente pedi conselhos ao Steve, meu vizinho e único amigo. Mas por algum motivo, o Steve ficou chateado e resmungou que eu não deveria me preocupar. Era o suficiente ser eu mesma. Valeu pelo conselho. O Chris instantaneamente se tornou amigo de todos os caras legais da classe. Eles estavam sempre saindo juntos e eu tinha até medo de me aproximar dele. Foi só no final da semana, depois da aula, que ele ficou na sala um pouco mais. Essa era a minha chance. Eu vi um lindo adesivo com uma garota anime no seu telefone. Fui até ele e perguntei o que significava. O Chris imediatamente respondeu com orgulho que era o emblema do fã-clube de anime que ele organizava. Eu queria continuar a conversa, mas então o Chris foi chamado por colegas da sala e correu. Eu segui para fora. O meu amigo Steve estava esperando por mim no corredor e fomos para casa juntos, como de costume. Continuei falando sobre o Chris ser um otaku. Então tive uma ideia maluca. Se eu parecesse uma garota de anime de um adesivo, então com certeza ele gostaria de mim. O Steve permaneceu em silêncio. Estranho, ele geralmente era mais falador. Mas de repente ele soltou que, já que esse Chris era tão importante pra mim, ele iria ajudar. Um amigo dele trabalhava em uma loja de anime e Steve arranjaria um desconto pra mim. Legal! Eu fui direto para lá depois da escola. Peguei um monte de roupas diferentes e um pó brilhante especial. No dia seguinte, todos na sala olharam pra mim incrédulos. Eu estava com vergonha de estar no meio do corredor com uma roupa de anime. Mas era tudo pelo Chris. Então, o próprio Chris veio até mim. Eu estava feliz, mas ele disse que a roupa não combinava comigo e eu parecia uma paródia do seu anime favorito. Todos deram risada por toda parte, ele estava certo ou estava feia. Fiquei tão arrasada que nem voltei para a aula. Fui para casa e liguei a TV em um anime para ver o que tinha feito de errado. Mas depois disso eu fiquei ainda mais chateada. As garotas dos desenhos animados eram lindas. Aparências perfeitas, narizes pequenos e olhos enormes.
Se eu pudesse me parecer com elas. Em desespero, fui lavar o rosto, então vi um folheto publicitário no lixo. Minha mãe deve ter pego no caminho para casa. Mostrava que com a ajuda de uma fita especial é possível ajustar o formato do nariz e dos olhos. Bingo! Corri para a loja, então eu trabalhei a noite toda e de manhã parecia exatamente com aquelas lindas de anime. A fita apertava terrivelmente a pele. Tinha medo que aquilo caísse e com cuidado toquei no meu rosto. Encontrei o Steve no corredor, mas em vez de me elogiar pelo quanto eu havia mudado, ele perguntou pasmo o que eu havia feito comigo mesma. Me deixe, Steve. Você não entende nada. Muito obrigada pela amizade. A aula de educação física estava começando. Quando eu apareci no corredor, todos engasgaram e o Chris imediatamente veio até mim e até ofereceu para corrermos juntos. Funcionou! Estávamos conversando e tentei não demonstrar a minha empolgação. Mas quando o Chris me convidou para a festa daqui a 3 semanas, quase caí. Claro que sim! Fizemos um círculo ao redor da sala. Eu estava suando e o suor estava escorrendo pelo meu rosto. Então o Chris olhou para mim de forma estranha. O que há de errado? Acontece que a maldita fita havia se soltado e eu estava pendurada. Isso era um desastre. Tentei me virar e perguntei cuidadosamente ao Chris se o seu convite ainda estava de pé. Mas ele apenas sorriu e descaradamente disse que agora ele me convidaria se eu fizesse uma cirurgia plástica. E ele tinha certeza de que isso também não me ajudaria. Então ele desafiadoramente saiu. Eu estava desesperada. Em casa, me tranquei no meu quarto e tive medo até de olhar meu rosto feio no espelho. De repente, houve uma batida na porta e eu corri para abrir. Talvez era o Chris que veio se desculpar, mas claro que não. Como fui ingênua. O Steve estava parado na porta com flores nas mãos. Ele dizia que eu era linda, o que me deixava ainda mais irritada. Eu sou feia e você precisa ir ao médico para checar sua visão. Ele quis dizer outra coisa, mas em um acesso de raiva bati a porta. Desliguei o meu telefone e assisti anime por dias. Continuei pensando no Chris. Sonhei com ele e até acordei gritando seu nome. Parecia que eu estava obcecada por ele ou talvez estivesse doente. Logo o YouTube me deu um novo vídeo. A heroína do show era uma mulher que passou por uma dúzia de cirurgias. E ela parecia um monstro. Sim, essas pessoas existem. Pera, então afinal, você provavelmente pode fazer qualquer pessoa ser outra? E até um personagem de anime? Então, o pensamento da cirurgia me pegou de verdade e eu imediatamente me lembrei das últimas palavras do Chris. Faltavam 2 semanas para a festa. Eu vou fazer isso, e então o Chris será meu. Já no dia seguinte, corri para ligar para a clínica, mas ninguém iria me operar por causa da minha idade. Bem, não, eu simplesmente não desistiria. Entrei na Deep Web. Aqui poderia definitivamente encontrar tudo. E me deparei com o site de um médico. Ele estava trabalhando ilegalmente. Eu fiquei com medo, mas decidi ligar para ele mesmo assim. O médico concordou em me operar, mas isso custará 500 pratas. E onde eu poderia conseguir tanto dinheiro? Aí me lembrei que na loja de anime onde comprei roupas tinha um anúncio urgente. Preciso de animadora. Eu corri pra lá, mas já tinha uma multidão de jovens sonhando em conseguir esse lugar. Era dinheiro fácil. Não tive outra escolha a não ser ligar para o Steve. A loja era administrada por um conhecido dele. Eu menti pra ele que precisava de dinheiro para comprar sapatos bonitos de anime. O Steve ouviu em silêncio e disse secamente que ajudaria, mas apenas se fosse festa com ele, e não com o Chris. Eu quase engasguei! Nós somos amigos! Mas não tinha o que fazer e concordei. Uma hora depois, eu já vesti uma fantasia de Totoro. É um dos heróis cult do anime. Se eu distribuísse folhetos por 12 horas por dia, iria conseguir a quantia necessária em uma semana sem problemas. Mas depois de 1 hora na rua, eu estava prestes a desistir. Estava muito quente na fantasia. Além disso, eles não pegaram um único folheto meu. A um quarteirão da loja, encontrei um parque de diversões. Aqui tive um grande sucesso. Os panfletos estavam sendo pegos, mas de repente alguém me deu um tapinha no ombro. Eu me virei para ver um homem enorme em uma fantasia de Totoro semelhante parado na minha frente. Ele disse que era seu território e era melhor eu sair. Acho que não, maldito Totoro. Então uma briga estourou entre nós. Estávamos deitados no chão, nos contorcendo nessas fantasias. Até que nosso chefe veio correndo com barulho. Achei que ele fosse punir o bastardo. Mas ele simplesmente me expulsou sem pagar 1 centavo. Me arrastei para casa, retirando o suor e a sujeira do rosto e onde eu poderia ganhar dinheiro para a cirurgia. Isso é o fim. Quando cheguei em casa, automaticamente procurei roupas limpas no armário. Então as roupas de anime da loja onde eu fui chutada e humilhada caíram em mim. Estremeci de ódio do chefe, trabalhei o dia todo como fantasia idiota e ele nem pagou. O que devo fazer? O tempo era curto e eu precisava do dinheiro para a cirurgia.
Então eu me lembrei que quando eu estava me trocando, ele fechou a caixa registradora e estava cheia de dinheiro. Acho que tem um plano. E naquele momento o Steve me ligou. Bem na hora. Contei tudo pra ele. Não recebi na droga da loja. O que significava que ele não iria na festa comigo. A menos que ele fosse me ajudar no roubo. O Steve ficou horrorizado e tentou me convencer do contrário. Então eu o chamei de covarde e desliguei. O lindo do Chris definitivamente não se comportaria assim. Bem, eu farei isso sozinha. Encontrei um pé de cabra de ferro na garagem do meu pai e fui ao armazém naquela noite. Depois de esperar o chefe trancar a porta, coloquei a máscara de vilão do anime Shishi Makoto e me arrastei até a janela. E então alguém me segurou pelo ombro. Fiquei atônita de medo e Steve estava parado atrás de mim. Ele pegou meu pé de cabra, dizendo que toda a vizinhança viria correndo com o barulho do vidro. E me entregou as chaves. Ele conseguiu roubar elas do amigo. Uau, Steve, você decidiu me ajudar? Entramos rapidamente na loja, peguei o dinheiro e saímos imediatamente. Meia hora depois, estávamos voltando para casa pelo parque e eu estava tão feliz. Na minha alegria, até contei para o Steve que agora eu tinha o suficiente para a cirurgia. Eu seria uma personagem de anime real. Ao ouvir isso, o Steve empalideceu. E ele disse que entendeu tudo. Eu usei ele. Depois disso, o Steve se virou e foi com pressa para casa. Por um segundo, me perguntei se tinha feito a coisa certa com o Steve. Mas tentei afastar todos esses pensamentos. Logo, Chris apreciaria meus esforços. E definitivamente não me preocuparia mais. No dia seguinte, fui ao cirurgião. Eu respirei fundo e entrei na garagem onde a minha cirurgia deveria acontecer. Cara, que buraco miserável. Eu esperava não ter me infectado com alguma coisa aqui. A lâmpada piscava e a máscara anestésica parecia um instrumento de tortura. Me deitei na mesa e fechei os olhos com força. E o cirurgião ergueu uma máscara com anestesia. Estou fazendo isso só para agradar um cara. Eu pensei no último segundo. De repente, eu vi um estrondo. Alguém arrombou a porta. Foi o Steve. Ele gritou para o cirurgião se afastar de mim. Ele ia chamar a polícia. E literalmente me arrastou para fora da garagem. Eu resisti, mas então o Steve puxou o telefone do bolso. Que tipo de bobagem foi essa? Mas então eu vi em um novo vídeo como o Chris tirou sarro das minhas fotos em fantasias de anime na frente de seus amigos. Ele disse que eu estava constantemente tentando me tornar uma garota de anime por causa dele, mas eu era apenas uma aberração. Algo dentro de mim estalou. Oh meu Deus, todo esse tempo ele estava apenas tirando sarro de mim e eu quase me desfigurei. Mas então os policiais saíram correndo do escuro e algemaram o Steve. O dono da loja de anime o reconheceu pela filmagem da câmera e o Steve foi rastreado. Não, esperem! Eu vi o Steve sendo levado e sabia que ele estava fazendo tudo isso por mim. Mas agora eles iam levá-lo à polícia por minha causa. Eu tomei uma decisão e gritei para os policiais que tinham mandado o Steve fazer isso. Depois disso, fomos levados juntos para a delegacia. Eu estava com muito medo de sermos mandados para a prisão. Mas como éramos menores, acabamos recebendo um mês de trabalho correcional. No primeiro dia, carregamos sacos de lixo, mas mesmo aqui o Steve tentou me ajudar. No final do dia, começou a chover e ficamos exaustos esperando o ônibus. Parecia uma cena do Totoro. Eu quis dizer isso ao Steve, mas de repente ele se virou para mim e me beijou. E de repente, apesar da minha aparência, me senti a pessoa mais feliz do mundo. E percebi que todo esse tempo tinha uma pessoa que me apreciava e me aceitava como eu era. Eu chorei de felicidade. E naquele momento o ônibus chegou. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!